Belezinha? Hoje a gente vai falar sobre pullbacks. Para quem já sabe como é que funciona, né? O pullback ele é um rompimento de um suporte ou resistência, tanto seja em LTA ou LTB. Se o preço voltar naquela taxa e fazer uma reversão, ele está fazendo um pullback. O preço está voltando, né, de novo para o seu caminho de rompimento. Só que existem alguns tipos de diferentes pullbacks. Nós temos o mini pullback, o pullback médio e o pullback grande. A gente vai utilizar eles em diferentes períodos gráficos que a gente estiver analisando o mercado. Eu vou explicar melhor lá no Paint. Ok. Mas Fábio, o que significa pullback? Pullback em inglês é puxar. Se a gente fala pullback de alta, ou seja, puxar para cima, né? E pullback de baixa, tá puxando para baixo. Então, é um termo que a gente usa aí para poder identificar esse tipo de padrão de movimento. Então, a gente vai falar aqui sobre o mini pullback. O mini pullback, ele é um rompimento de uma máxima, de uma mínima, praticamente de uma vela anterior. Eu vou explicar isso para vocês agora. Bom, vamos supor que a gente está no gráfico de M1. E essa vela anterior aqui, ó, a segunda vela, a vela do meio, ela deixou um pavio de máxima aqui. E a terceira vela fez o rompimento desse pavio de máxima. Isso aqui é uma pequena resistência. O preço ele rompeu esse pavio de máxima. Então ele rompeu uma pequena resistência, que o preço se formou ali. Ali é um pavio, ele retraiu, então significa que aqui ele encontrou uma resistência, uma pequena. Então, se a próxima vela chegar a romper a máxima da vela anterior, a vela seguinte que nascer tende a tocar nessa região onde esse pavio de máxima foi rompido, fazer uma retração ou até mesmo uma reversão. Isso a gente chama de mini pullback. A gente chama isso aqui de mini pullback. Ou seja, aqui aconteceu um mini pullback de alta, certo? Aqui é um mini pullback de alta. Um tempo de período gráfico menor, quando há rompimento de máximas e de mínimas, que o preço volta logo em seguinte na segunda vela do rompimento, ela sim tende a seguir o seu caminho. Ela tende a fazer um pullback ali, seja ela de alta ou de baixa. Então, nesses curtos períodos de rompimento de máxima e de mínima, em M1, por exemplo, são chamados de mini pullback. Ok? Agora nós vamos falar de pullback médio. Então, pessoal, aqui é só um exemplo, ok? Apenas um exemplo. Suponhamos que teve uma alta, logo após deu uma vela, que deixou um pavio lá embaixo. O preço retraiu, brigou lateralizado, e nessa vela aqui, ó, nessa vela, ele rompeu a mínima desse pavio. Ele rompeu essa mínima aqui. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar mais destacado. Essa vela rompeu a mínima dessa outra aqui. Vamos supor que a gente está aqui no período gráfico de M1, ok? M1. Quando o preço chegar a tocar nessa região, ele sim tende a fazer um pullback médio, ok? Ele pode fazer aí um pullback médio de um período de maior distância. Ele pode fazer aí. O que acontece? A diferença é que se uma vela tiver um pavio, igual eu mostrei no exemplo anterior, deixar um pavio, a outra romper, a próxima que nascer pode tocar na máxima rompida e fazer um pullback de alta. Aqui o preço já andou numa maior distância do rompimento
dessa vela aqui, ó, dessa mínima. Isso aqui é o que? A vela, quando ela deixou um pavio aqui, ela deixou o que? O preço aqui acima nessa hora, ela deixou um suporte. A vela andou lateral, lateral, o preço se desenvolveu. Nessa vela aqui houve o rompimento. Houve o rompimento nessa vela. E logo após o teste e um pullback de baixa. Então isso aqui é um pullback médio. Pullback pequeno, né? O mini pullback, logo uma vela em seguida que romper a máxima da anterior e a outra que nascer testar essa máxima rompida é o mini pullback. Já o preço se desenvolvendo, andando, se distanciando de um suporte que ali foi feito, um pequeno suporte, logo um rompimento e depois um teste, é chamado de pullback médio, ok? Eu vou fazer aqui o exemplo de um pullback grande. Pois bem, aqui a gente tem um exemplo de um pullback grande. Você está lá no gráfico de M1 e você não está achando uma resistência por perto. Aí você coloca em M5, por exemplo. Já em M5, lá atrás, você já vê um pavio lá atrás do gráfico. E o preço já andou muito. Para M5, o preço aqui já andou demais. Numa distância muito grande daquela resistência, daquele suporte que foi rompido, agora é uma resistência, daquela zona, o preço já andou muito. Então, significa que quando o preço tocar nessa região, ele tende a fazer um pullback. Ok? Não é difícil de assimilar, não é difícil de entender. É um exemplo assim simples, simplificado, não tem muito segredo. Se você vê um rompimento a longo prazo, quando o preço tentar tocar lá de novo, ele tende a respeitar como um pullback grande. Já em M1, uma pequena andada, né, do gráfico e um rompimento de uma máxima, de uma mínima, de uma vela, ela tende ali a fazer um pullback médio. Já numa vela seguinte, se ela romper, igual eu mostrei no primeiro exemplo, se ela romper e for testar de novo, é um mini pullback. A gente vai ver agora no gráfico alguns exemplos de mini pullback, de pullback médio e de pullback grande. Aqui achamos um exemplo pequeno de um mini pullback de alta. Este preço pegou uma pequena tendência de alta aqui. Nós estamos em M1. Essa vela deixou um pavio de máxima aqui, certo? Deixa eu engrossar mais essa. Deixou um pavio de alta aqui, de máxima. A vela seguinte rompeu o pavio de máxima da vela anterior. A próxima vela nasceu, testou essa pequena resistência rompida aqui, que virou um suporte. E na outra vela ela fez o que? Ela fez um pullback de alta. Esse a gente chama de mini pullback. Vou mostrar agora para vocês um pullback médio. Aqui nós temos mais um exemplo de pullback médio. O preço fez aqui um suporte, certo? Ele fez um suporte aqui. O preço se desenvolveu, houve o rompimento, o preço ainda se desenvolveu e aqui ele fez um pullback de baixa, ou seja, é um pullback médio, de média distância após rompimento de um suporte ou de uma resistência. Ele rompeu e foi buscar mais à frente um pullback. Agora nós vamos ver um pullback grande, um pullback macro. Aqui nós temos um exemplo
claro de um pullback macro. Aqui nós temos o que? Nós temos um suporte, certo? Houve um rompimento. Logo após um movimento extenso do preço, a gente coloca em M5 para dar uma resumida. Olha só, houve o rompimento do preço, o preço se desenvolveu bastante, bastante mesmo. E quando ele foi tocar naquela região lá atrás, historicamente, um suporte rompido, ele fez o quê? Uma retração, logo após uma reversão. Isso a gente chama de pullback macro, pullback de longo teste. Sim, realmente, quanto mais longe for o pullback, melhor vai ser a sua entrada, melhor e mais forte vai ser aquela região. Não deixa de ser também uma resistência, né? Ou seja, um suporte foi rompido, depois de muito tempo foi lá tocar e fez uma reversão, uma retração. Isso aqui é um pullback macro, ok? A gente vai usar isso aqui, esse tipo de análise, né, no mercado, quando nós formos operarmos e marcamos suporte e resistência de longa distância, ok? Primeiro o preço pode romper e andar, depois lá na frente a gente pode transformar ele em uma zona de pullback, beleza? A videoaula de hoje foi só isso, bem explicativo sobre o que é mini pullback, pullback médio, pullback grande. Tô falando meio assim, pessoal, que eu não tô muito bem, viu? Tô com um pouco de resfriado, tô com garganta doendo, mas a gente tá aí para ajudar, no que der e vier, ok? Quem tiver dúvidas aí, deixe nos comentários que eu respondo o mais rápido possível, na medida do que eu posso. Então é isso aí, falou!